Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre uma classe de funções chamada funções gaussianas. Algumas vezes, por simplificação, a gente fala só em função gaussiana ou função normal, ou ainda, quando aplicada em estatística, a gente chama de distribuição gaussiana ou distribuição normal. Essa classe de funções é talvez a mais importante classe de funções já criadas ou descobertas pelo ser humano. Ela é utilizada em várias áreas do conhecimento e, em particular, em visão computacional. Tem diversas aplicações, muitos algoritmos utilizam de uma forma ou de outra a distribuição gaussiana ou a função gaussiana. Eu vou usar esses nomes de forma intercalada durante esse vídeo. Eu vou começar pela forma que geralmente se aprende em estatística na graduação, o primeiro contato com a função gaussiana ou com a classe de funções gaussianas é a função descrita em uma função de uma variável. E eu vou utilizar vários recursos disponíveis na internet, eu vou colocando os links conforme eles vão aparecendo no vídeo. Recursos tipo applets e alguns códigos em Scilab para que você possa, manipulando a função e visualizando a função, ter uma compreensão bastante profunda do que é uma função gaussiana, porque ela é realmente extremamente importante. Eu vou finalizar o vídeo mostrando uma das aplicações, porque ela é importante em visão computacional, por causa na área de filtragem, de suavização de imagens. Então essa aqui é a fórmula para uma variável. É uma classe de funções porque aqui você tem, na verdade, uma realização, uma instância, né, das funções gaussianas. Quer dizer, só que a função gaussiana, se vocês repararem na fórmula dela, você tem aqui o x, né? A gente calcula a função é f de x, né? Para cada valor de x você vai ter um y que está sendo plotado aqui nesse gráfico, tá? Então aqui você tem. Só que a função tem ainda dois parâmetros, o mi e o sigma. E esses parâmetros modificam a função. Mexendo com esses parâmetros, você tem uma outra função gaussiana. E esse é o detalhe importante dessa classe de funções. Com apenas dois parâmetros, nesse caso aqui de uma dimensão ou uma variável, você consegue gerar toda uma classe de funções com propriedades muito parecidas, com um formato parecido, e você consegue modelar uma série de problemas mexendo com esses parâmetros aqui. Então, é como se fosse uma ferramenta que você consegue manipular utilizando esses parâmetros. Por isso a gente chama também a função gaussiana, ou distribuição gaussiana, é uma distribuição paramétrica. É uma classe de funções que você consegue, com pouquíssimos parâmetros, gerar novas funções. E esse applet é bem interessante porque você consegue aqui ver o significado do mi, que é a média. Reparem que o mi, mexendo na média, você está realizando uma translação da função, você está mudando a função de local, sem mexer no formato, né? Então você pode depois brincar com isso, você mede na média, aqui você vê a nova média, e você tem o desvio padrão, que estica ou encolhe a função, né? Reparem que uma característica importante, né, da função gaussiana é que você tem um ponto médio aqui, que é o ponto mais alto, né, como se fosse um morro, ou um sino também é conhecido, né, como a função em forma de sino, pelo formato, né, quando você coloca assim, percebe, né, um sino aqui. E você mexe, esticando aqui, você vai mexendo na função. Um
um dos motivos, né, que torna essa função interessante é que tem uma série de fenômenos da natureza que podem ser modelados dessa forma, que você tem um ponto que é o mais importante de todos, um ponto central aqui, um erro, tipo de erro, por exemplo. Você tem algum tipo de erro para algum fenômeno, e geralmente o erro, você tem um tipo de erro que seria o mais comum. Aí, conforme você se afasta desse modelo aqui, esse protótipo, né, de erro, as chances, né, desses outros erros derivados desse protótipo mais comum acontecerem vão diminuindo exponencialmente. Conforme você se afasta desse ponto aqui, essa altura dessa função vai diminuindo exponencialmente. E isso torna essa função interessante para modelar várias coisas. A parte interessante da função é essa. Esse e aqui do exponencial é que vai dar esse formato. Essa subtração aqui que vai mexer com essa questão da translação. E essa divisão pelo sigma é que causa esse efeito. Esse elemento aqui é só para fazer com que essa área aqui de baixo seja sempre 1 e que isso possa ser utilizado como uma distribuição estatística. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas está aí, só para vocês saberem aí que isso aqui está relacionado com a necessidade disso aqui ser 1, porque em estatística você tem a probabilidade, né, máxima de 100%, né, que é 1. Então, para isso aqui ser usado em estatística, isso aqui não poderia passar de 1, mas aí dá uma revisada em estatística se quiser mais informação. Então está aqui esse applet para você mexer com a distribuição normal em uma dimensão, que no caso da visão computacional nem é um formato mais interessante. Você tem um outro recurso, um outro applet, que te permite visualizar agora a nossa distribuição gaussiana, o normal, né, em duas dimensões. Repara, agora você tem um eixo X aqui e tem um Y que não está aparecendo. Você consegue, mexendo nessas setinhas aqui, olhar para a função de diferentes ângulos, né? Esses pontinhos em azul que aparecem são números, são pontos gerados utilizando essa distribuição. Quer dizer, esses pontos aqui vão acontecer com mais frequência, onde a função é mais alta, que significa a maior probabilidade de ocorrência dos pontos. Conforme você se afasta desse centro, vai diminuindo aqui a ocorrência de pontos. Você consegue gerar pontos com maior frequência em uma determinada região, e que essa frequência vai diminuindo conforme você se afasta. E esse afastamento é guiado pelo formato da função gaussiana. Como você tem duas dimensões agora, você tem mais parâmetros. Você tem agora a média. Lembra o ponto médio que tinha na função de uma dimensão? Você tem agora a média em relação a x e a média em relação a y. Se você mexer aqui na média, você não vê ela mudar de lugar, porque o que está mudando na verdade é o valor inicial aqui do x. Reparem bem quando você mexe aqui, que é aqui que está mudando. Então, ao invés de deslocar a função, esse applet aqui, ele na verdade muda o eixo x e o eixo y conforme você desloca. Então você não consegue enxergar muito bem isso. Mas você consegue mexer aqui, no desvio padrão. Só que agora o desvio padrão também tem uma direção, você está em duas dimensões. Então você tem um desvio padrão na direção x. Você pode ir mexendo nisso, mexendo na visualização. E em relação a x e em relação a y. Olha aqui, eu estou diminuindo, né? Eu estou encurtando aqui o meu sino, mas na direção do y aqui, ó. O eixo y está aqui. Se você olhar para cá, você vai perceber bem que meu sino agora ele não tem a boca arredondada aqui embaixo. O sino você está espichando ou reduzindo
Ele está ficando cada vez mais encolhido aqui nessa direção do Y. E você tem o X. Vamos encolher mais ainda. Vamos olhar bem de cima. Ó, reparem agora que eu estou espichando o meu sino em uma direção. Você pode fazer isso com Y, pode fazer isso com X. Vou pegar aqui o Y, voltar. Você faz isso com X. Ó, tá vendo agora? Ele está espichado em outra direção. Pode ir olhando os pontos. Você pode aqui também gerar mais pontos se tiver uma máquina mais rápida. Você pode aumentar aqui a quantidade de pontos aqui no cantinho que vão ser gerados. E aí você tem também, ó, mexendo aqui no desvio padrão em X, e na direção de X e na direção de Y, você ou espicha em relação a X ou espicha em relação a Y. Mas você pode também, em duas dimensões, rotacionar esse sino quando ele estiver espichado. E isso aqui é a correlação entre X e Y. Correlação é um conceito muito importante em estatística que você deve revisitar. E aqui reparem o que está acontecendo com a função. Deixa eu diminuir um pouco aqui, para ficar com o formato. Você reparem com os pontos aqui, principalmente com os pontos. Ó, você está rotacionando até chegar num coeficiente aqui de correlação entre x e y igual a 1, onde você tem agora o seu sino alinhado com a diagonal entre x e y. Você tem aqui o eixo x, o y, isso aqui está bem na diagonal, indicando aqui que existe uma correlação máxima entre os pontos de x e y. Esse é um conceito importante da estatística e que a distribuição normal te ajuda a manipular isso, a entender essas coisas, e que você deve buscar também informação sobre isso. Então tem esse aqui e tem um outro. Tem um outro também para mexer com duas dimensões, porque agora você tem um terceiro aqui. Agora você tem, e eu vou mostrar vamos recorrer aqui às fórmulas. Você tem ali a gaussiana em uma dimensão, né? Você tem como parâmetro os dois parâmetros aqui, a média, né, e o sigma, né, e uma função de f de x. Em duas dimensões, né, você tem duas variáveis, você passa a ter uma fórmula um pouco mais complicada. E você tem essa aqui, talvez a fórmula mais interessante da função gaussiana, e que serve para ilustrar por que álgebra é algo que você deve se preocupar em entender bastante. Você trabalha aqui com uma dimensão, você consegue fazer essa fórmula aqui com duas variáveis, né, ou duas dimensões, você tem uma fórmula bem mais complexa. Mas você tem problemas onde você precisa trabalhar com 3, 4, 5 variáveis, às vezes 500 variáveis em visão computacional aparecem. Em aprendizagem automática, problemas com N variáveis. E aí trabalhar dessa forma aqui, ó, com esse tipo de recurso, passa a ser impraticável. E aí entra a álgebra, com seus vetores e matrizes, que permitem você criar uma fórmula para distribuição gaussiana. Dessa fórmula você consegue trabalhar com essa fórmula tanto em uma dimensão, quanto duas dimensões, quanto 1000 dimensões, exatamente com a mesma fórmula, com essa fórmula que reparem que não é muito mais complexa do que essa de uma dimensão só. Você tem um f de x igual em uma dimensão, só que esse x agora passa a ser um vetor. Ele é um vetor de n dimensões. O μ aqui também passa a ser um vetor, e no lugar do sigma, ó, reparem que o sigma aqui embaixo, né? Lembra? Aqui embaixo você pode dizer que é elevado a menos 1, né? É a relação entre as coisas. Você tem aqui uma matriz, que também a gente chama de sigma, sigma maiúsculo,
né? E você tem aqui a matriz, a inversa da matriz aqui, aparece uma inversa, indicando que esse cara, se estivesse em uma dimensão, seria o equivalente a tá dividindo isso aqui, em cima dá esse efeito. Então você consegue generalizar uma série de operações, né, que uma variável, né, funciona bem, mas que começa a ficar complicado com mais variáveis, e você consegue usando, aqui aparece uma transposta, usando vetores e matrizes, expressar isso de uma forma mais simples. Às vezes quando você começa a estudar álgebra, né, dá a impressão que, poxa, mas por que essa complicação? Você tem uma certa complicação adicional no começo, mas que se justifica quando você tem problemas que envolvem mais de duas variáveis para resolver. Aí você começa a sentir o poder da álgebra. Então aparece uma matriz aqui, ó. É uma matriz. No caso, de um problema de duas dimensões de duas variáveis, vai ser uma matriz de 2 por 2. E essa matriz é chamada de matriz de variância e covariância. E esses applets que eu estou mostrando aqui servem para você brincar com a matriz de variância e covariância, aquele sigma, e o efeito dela na função. Aqui é como se você estivesse olhando a função de cima, a visão de cima da função. Então isso aqui é o seu centro, e aqui é uma linha, né? É claro que essa função se espalha infinitamente para todas as direções. É uma linha, geralmente essa linha aqui está numa certa distância do centro, que representa, é como se fosse, representa aquele estiramento da função que você tem. É o seu sino olhado de cima. Isso aqui seria, de repente, uma parte da boca do sino ali que você está visualizando. Mas lembrando sempre que essa função tem essa parte aqui que é mais alta e vai reduzindo de tamanho conforme você se afasta. Só que aqui você tem a matriz de covariância. Quando ela é diagonal, a matriz é 0, 0 aqui. Reparem aqui que ela está alinhada ou com o eixo X ou com o eixo Y, vai depender desses valores aqui, que é o que? É o espalhamento, é a variância. Aqui é em X e aqui é em Y. Então você tem uma variância maior em X, por isso ela está mais espalhada aqui na direção do X. E aqui quando você tem valores diferentes de 0, né? Aqui nessas duas posições, né, fora da diagonal principal, você tem a função rotacionada em relação a x. Ela não está mais alinhada em relação a x e a y. E aqui você mexendo na quantidade de pontos para ser gerado, ele vai mostrando. Reparem aqui, valor negativo. Você tem aqui o seu sino aqui está descendo, tá vendo? Ele não está mais subindo como estava antes. Esse valor negativo. Então, olhando para essa matriz de variância e covariância, você consegue dizer algumas propriedades sobre o seu sino aqui, sobre a sua função gaussiana. Então você pode ir brincando aqui, vai aumentando e diminuindo esse número de pontos aqui, que ele vai gerando várias ocorrências aqui, e você pode ir analisando a relação entre esses números e a visualização por cima. Tem um outro também interessante, esse aqui, ó, também para duas dimensões, onde você trabalha aqui com a variância em y. Você aumenta a variância em y e vai vendo o que acontece aqui com a sua função. Isso aqui é a projeção da função em y. Tá? É você olhar para essa função, é como se você estivesse desse lado olhando para a função. Então você está vendo agora como se fosse uma função de uma dimensão. E aqui é a projeção em x, você está olhando a função daqui. E aqui aparece uma outra propriedade interessante, né? Se você projeta essa função, ela continua sendo uma distribuição gaussiana. Outra coisa, quando a derivada de uma função gaussiana é uma função gaussiana. Tem uma série de propriedades matemáticas que tornam essa função muito interessante. Então aqui você está mexendo com espalhamento em x. Então você olha para cá, que é a função em duas dimensões, e você vai vendo o efeito, né, de se mexer na variância, né, o espalhamento em x ou em y. E aqui o ρ, que seria aquela parte que mexe com a rotação, olha aqui, que é o coeficiente de correlação, né, ou é um valor que está associado aos valores
que não estão na diagonal principal da matriz de variância e covariância. Lembrando aqui, a diagonal principal, isso aqui é a variância em x, a variância em y, e isso aqui está relacionado, né, com a correlação entre as duas variáveis x e y. E essa correlação, na verdade, é uma rotação. Quando você mexe na correlação, você está realizando uma rotação na sua distribuição, uma rotação, até chegar no máximo, onde você tem uma linha aqui, ó, que essas variáveis estariam perfeitamente correlacionadas. Quer dizer o seguinte, para cada valor de x você tem um único valor de y. Então você, olhando por x, você sabe qual é o y. Tem uma correlação direta entre essas duas variáveis. Isso é importante para você fazer um teste, né, de saber se o seu algoritmo que está lá identificando face tem o mesmo desempenho de um ser humano. Então você tem que medir a correlação entre seu algoritmo e o desempenho do ser humano. Então o resultado do seu algoritmo seria um x, o resultado do ser humano seria um y. E para você dizer que o seu algoritmo tem o mesmo desempenho, você teria que ter uma correlação máxima. Ou se tiver 0 aqui, ó, aí você tem um alinhamento em relação a um dos eixos. E aí se você pegar um valor de x aqui, o y pode estar aqui, pode estar aqui, ó, pegando valores diferentes, você pode ter y tanto aqui quanto aqui. Então você não tem uma correlação. Olhando para o x não dá para saber qual que é o y. Então esse é um conceito importante, novamente, que vocês têm que... E aí você consegue aqui no Go, ele gera pontos, novamente, seguindo, né, essa distribuição aqui, né, com esses parâmetros que você posicionou. Então você vai vendo aqui, ó, que ele está gerando mais pontos aqui para o centro, conforme você se afasta. E reparem que ele está gerando pontos aqui, ó, que seguem, eles saem mais pontos na direção do y do que na direção do x. O x está um pouco mais concentrado. Então você consegue mexer aqui na forma de gerar esses pontos. Bem interessante. Aí você pode ir mexendo na função aqui. Ó, e ele vai... Ó, como ele passa... Os pontos que são gerados aleatoriamente passam a ser distribuídos de uma forma diferente. Então você tem esses 3 applets. Você tem um código no Scilab. Um código no Scilab que eu vou mostrar aqui. Que desenha a função gaussiana. É um código aberto lá. Tem esse endereço aí que eu vou passar para vocês. Tem no meu site. É um código que permite você desenhar a função gaussiana usando o Scilab. Lembrando que o Scilab é uma versão... Uma versão não, mas é uma alternativa gratuita ao MATLAB. Que você pode mexer com álgebra, né? O MATLAB, lembrando, é um pacote que te permite brincar com álgebra. E o Scilab, ele vem nessa linha. Então você tem aqui algumas funções, né? Você tem uma descrição de como usar ele. E aí você consegue mexer aqui ao sigma, né? Que é a nossa matriz de variância e covariância. Aqui é o nosso mi, né? Que é o centro da função. Você consegue alterando esses valores, né? Você clicando aqui em cima, você consegue mexer, olhar a função de vários ângulos. E é interessante que você brinque, né, também com esse código para perceber a relação dos parâmetros da função com o desenho da função, o gráfico da função. Para fechar, eu vou falar em processamento de imagens. Uma das aplicações, quando você vai fazer a suavização de uma imagem, que é suavizar uma imagem ou suavizar uma função, né? Você tem distorções aqui nessa imagem aqui, né? Você tem pontos que por alguma questão de ruído, né, acabam saindo ou ficam mais claros ou mais escuros do que deveriam, né? Então você tem uma série de regiões aqui dessa imagem onde você tem ruído, você tem valores, né, para o pixel que não é o valor real. Ele apareceu ali por algum problema na câmera, por algum problema na iluminação, né? E tem uma série de algoritmos que funcionam melhor quando você tenta diminuir esses ruídos. Uma forma de diminuir é trocar o valor de cada ponto, né, cada pixel da imagem,
pela média dos vizinhos daquele ponto. Você troca ele pela média, com isso você vai tornar os pontos, você vai diminuir as variações nas regiões. Quer dizer, você vai trocando um ponto pela média, você está trocando esse valor que poderia de repente ser um valor aqui, né, essa região não é branca, mas de repente aparece um valor preto aqui por um ruído. Então esse valor preto vai ser trocado por um outro valor que vai ser a média dos valores brancos que estão aqui. Então ele tende a se aproximar do valor dos seus vizinhos. Se você simplesmente pegar a média aritmética, você pega um ponto aqui, nesse ponto, aí você vai pegar essa região aqui, ó, pega um retângulo desse, por exemplo, um círculo de vizinhos aqui. Se você calcular a média normal, a média comum, né, a média aritmética, né, somar todo mundo e dividir pelo total de valores que aparece, isso quer dizer que para esse ponto aqui, não importa que o vizinho esteja lá a 10 pixels de distância ou a 2 pixels de distância, eles vão ser contabilizados na média com o mesmo peso. Uma alternativa para isso é fazer uma média ponderada, onde os vizinhos que estão mais próximos desse ponto, na hora de calcular a média, tenham mais peso do que os que estão mais distantes. Isso para diversos problemas de visão computacional é interessante, porque geralmente se você se afastar demais do ponto que está aqui, você aumenta a chance de sair da região do objeto, de estar colocando aqui na média, que você vai usar para substituir esse pixel, valores que não, de pixels que não fazem parte desse objeto. Isso, de forma geral, é ruim. O interessante é você fazer uma média com os pontos que fazem parte do objeto. Mas é claro, quando você está aplicando o filtro de suavização, você não sabe ainda quem são os objetos. Geralmente, você não sabe de antemão onde é que estão os seus objetos. E aí, qual que é a ideia? Usa uma gaussiana. Usa uma gaussiana, porque a gaussiana, lembra? Ela, conforme você se afasta do ponto central, ela vai diminuindo, né, o seu valor. Então você faz uma média ponderada de forma que você pega a sua gaussiana para atribuir os pesos aos vizinhos desse ponto. Aí você consegue tanto pegar uma gaussiana daquela que tem a base bem circular, né? Ou você pode também fazer uma média, dependendo do problema, você sabe que a variação, ou que seus objetos estão mais esticados na horizontal. Então você pega a sua gaussiana lá e mexe no parâmetro, né, de variância em y, espicha mais ela na direção do y, aí você consegue fazer uma média ainda mais sofisticada aqui, né? Você consegue gerar pesos aí para fazer essa média mais sofisticada ainda. Esse é um caso onde os nossos objetos parecem a ocorrência de objetos aqui mais espichados na vertical é maior do que na horizontal aqui. Então poderia ser mais interessante que na hora de suavizar, ao invés de usar uma gaussiana onde a variância em x é igual à variância em y, você espicha mais para um canto. Aí isso é uma das diversas aplicações da gaussiana. Esse vídeo que eu quero encorajar vocês a experimentarem, né, essas ferramentas para poderem aprimorar, né, a intuição sobre o que é uma distribuição gaussiana. É isso.